Olá pessoal, tudo bem? Você me conhece? Eu sou Marcos Roquete, apresentador do podcast do Roquete. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Por quê? Porque hoje estamos no 11º episódio do podcast do Roquete. Estamos aqui hoje com um convidado especial, Bruno Leste. Ele é jornalista, pós-graduado em marketing, o cara é fera, hein, pessoal? Ele é ex-repórter da TV Globo. Esse cara tem um conhecimento profundo na área de comunicação. Esse cara, ele é sensacional. Professor universitário, palestrante e sócio da MAV Marketing e Vendas. É Bruno Leste. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado aos seus espectadores aí no YouTube, em casa, na televisão. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É isso aí, cara. Porque, Bruno, a gente abriu essa rodada aqui, nós estamos trazendo os membros do nosso grupo BNI Conquista, né? E você, o Bruno aqui, ó, ele é membro do BNI Araguaia. Esse cara aqui é lá do Araguaia, não é do Rio Araguaia, não. É do BNI é bom também, Araguaia. Não, Araguaia é bom, né? É BNI Araguaia. Então, eu conheci esse cara aqui num treinamento motivacional dentro do BNI, e esse cara depois, a gente começou a fazer conexões lá dentro do BNI, e ele seguiu eu lá nas redes sociais, falou: Marcão, tô vendo seu podcast aqui, cara, vamos bater um papo dentro do seu podcast. Falei: cara, será o maior prazer em trazer você aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai aprender um pouquinho a vender, falar um pouco sobre marketing. O Bruno tem muita coisa aqui para nos ensinar, né, Bruno? Então, vamos partilhar conhecimento, não ensina, a gente partilha conhecimento. É isso aí, né? Por quê? Porque, gente, afinal de contas, conexão é tudo. Eu costumo dizer, Bruno, cara, se você tem uma energia boa, se você consegue se comunicar e você consegue se conectar, o que você vai fazer na sua vida? Você vai expandir os seus negócios, você vai expandir os seus conhecimentos. Então, cara, por isso nós estamos dentro do BNI hoje. O BNI hoje é para isso, é para você fazer o quê? Conexão e expandir os seus negócios. Você não vende mais de empresa para empresa, vende de pessoa para pessoa, você conecta para você, né? Que tem confiança em comprar ou vender, né? Exatamente, cara. Então, esse podcast do Roquete, com patrocinador oficial Roquete Materiais Elétricos, Mark Service Montagem Elétrica e Alex Shop, o shopping da variedade. Então, Bruno, é por isso que nós estamos aqui hoje, que esse podcast do Roquete, porque para a gente dar uma sequência na nossa carreira profissional, para a gente falar, para a gente extravasar, falar coisas boas, aprender, levar aos conhecimentos dos nossos seguidores. Eu tenho muito seguidor lá que é empreendedor também, sabia? Bacana. Eu tenho muitos seguidores que são empreendedores, o cara tá atrás mesmo de autoconhecimento e ele tá nos acompanhando aqui num podcast do Roquete. E semana que vem, pessoal, vocês não perdem, porque eu vou trazer um capitão do BOPE aqui e a sua esposa Major. Olha só para você ver. Eu vou trazer aqui no meu canal do podcast do Roquete um casal sensacional. Por quê? Porque os caras são bons. Os caras são bons de quê? Os caras são militares. Cara, e eles são atletas. Olha só para você ver. Rapaz. Então, vocês não percam no próximo episódio. Não percam, galera. Um casal sensacional que vai comparecer aqui. Vamos para cima. Bruno, faça a sua apresentação, fique à vontade, fala um pouco de você. Então, me apresentar aqui um pouquinho para a sua audiência, né? Meu nome é Bruno Leste, eu sou, vamos lá, natural de Niquelândia, Goiás, lá no nortão do estado. Terra do níquel. Terra do níquel, da Níquel Tocantins, antiga. Terra boa. Terra boa. Mas me criei em Anápolis, aqui próximo. Com 13 anos, olha só uma curiosidade, Roquete, fui para São Paulo para estudar para ser padre, cara. Que é isso, com 13 anos de idade. Hoje eu olho no meu pai assim, cara, ele foi muito corajoso, deixar um adolescente saber o que queria dar a vida e estudar para ser padre, né? Mas enfim, foi muito bom porque realmente a questão de estudos foi muito bacana, a gente aprendeu bastante. A questão, independente de religião, né? A questão também de valores, de caráter, é um negócio muito bacana, mas não era minha praia, né? Voltei aqui para casa dos meus pais, comecei a fazer concurso público, concurso militar primeiro. Você falou de militares, né? Fiz 2 concursos militares, sargento da aeronáutica, fuzileiro naval, passei nos 2. Oh, que bacana, hein? Só que não passei por causa de divisão. Teste de saúde. Teste de saúde, aí na hora para dar um tiro. Vai quiser erra, né? Então. Aí meu pai, não, faz concurso, tal. Fiz militar, passei, não deu certo. Fiz concurso público, não me adaptei muito aos estudos. Falei: pai, quer saber? Já fiz o que eu queria. Agora eu vou fazer o que eu quero, que é jornalismo. Não sei porquê, não me pergunte, que eu não sei a resposta, mas eu sempre quis ser o que eu fui, que foi um repórter de TV. Fiz a faculdade, passei na Federal e na Católica na época,
Na Católica, ganhei bolsa integral do ProUni, ou seja, podia escolher as duas, que nenhuma ia pagar. Aí eu fui conhecer o laboratório de TV das duas. Faculdade Federal normalmente é meio sucateado, né, os laboratórios. E o da Católica novinho, cheirando novo. Já que eu posso escolher, eu vou ficar por aqui mesmo. Fiz a faculdade no último período, no último ano. Eu fiz estágio na Serra Dourada, com o Jorge Vai e com a Luciana Finhold. Foi uma escola profissional, cara. Eu aprendi a ser um profissional ali com eles. Confesso que comi o pão que o diabo amassou, que eles pegaram muito no meu pé, mas só se cobre de quem pode dar, né? Lógico, é desse jeito, né? Pegaram muito no meu pé, mas foi muito bacana. Terminei em 2010 a faculdade. No primeiro semestre de 2011, eu fui, já como profissional, fui cobrindo férias do pessoal da Serra Dourada. E ao mesmo tempo fiz um teste na TV Globo de Rio Verde e passei. Aí no dia 1º de junho de 2011 fui para lá. Cara, meu sonho, poucas pessoas podem falar isso, né? Eu realizei meu sonho. Eu cheguei onde eu queria. Só que eu cheguei lá, cara, foi meio frustrante, viu? Porque o pessoal que tá em casa, você vê o pessoal na televisão, vê lá o pessoal na TV, você acha que ganha muito? Cara, não é tão bom assim não, viu? Me frustrei com a remuneração da profissão. Falei, cara, aqui eu não fico, porque não dá para ter uma vida aqui. Eu sabia que eu não era ruim como repórter, mas sabia que não ia ser o top também. Eu era mediano, então ali era meu máximo. Aí eu fiz uma pós-graduação na área de marketing, aqui em Goiânia. Nem tinha o título de marketing digital, cara. Eu chamava Comunicação Integrada e Novas Mídias. Aí eu fiz meu TCC em agências de Rio Verde para ver o que elas faziam na época, o que hoje é chamado de marketing digital. Ninguém fazia nada. Ninguém fazia? Ai, cara, cheguei, é nóis, vamos começar. Aí começou a minha história de agência, cara. Aí já há 12, 13 anos com essa parte de marketing, mas foi hoje chama de transição de carreira, né? Na época eu não pensei nisso, pensei só não quero ficar aqui, quero fazer outra coisa. Então começou uma história com a parte de publicidade. Foi lá em 2013 para 2014, fomos a primeira agência somente de marketing digital do Sudoeste Goiano. Porque às vezes o cara acha o seguinte, né? Eu tenho que fazer um anúncio, eu tenho que mostrar o meu produto, eu tenho que vender, né? Mas todo isso existe uma metodologia para você chegar lá no final, né, Bruno? Exatamente. A gente fala assim que... Primeiro, quando a gente fala de empreender, de negócio, o coração do negócio é o comercial junto com o marketing. Uma vez me perguntaram, o que vem primeiro, comercial ou marketing? Você que está em casa pode se perguntar isso também. O que vem primeiro? Eu pensei, se você vê uma pessoa desconhecida chegando, o que você vê primeiro? A imagem dela. Então o marketing vem primeiro, porque é como você se apresenta, como a pessoa se vê, te vê. Depois o comercial vem para você vender com ela, mas os dois têm que andar muito juntos. Então eu falo que marketing e vendas têm que andar muito junto, porque marketing sozinho não vende nada, Roquete. Não vende nada. Não vende nada, diretamente não. E acontece muito essa frustração, Roquete. O pessoal contrata uma consultoria de marketing, uma agência, para fazer um trabalho, e às vezes não, a maioria das vezes ele se frustra. Por quê? E essa frustração a gente foi atrás de saber por que acontece. A gente chegou em 3 pontos. Às vezes, assim como em toda área, tem profissionais da nossa área de marketing que prometem um negócio que não existe. Aí quando não acontece, dá frustração. É vender luz na lua, por exemplo. É mais ou menos isso. Agora, o segundo e terceiro motivo, muitas vezes por falta de conhecimento do empreendedor. O segundo motivo é que, às vezes, a internet vende uma ideia de marketing que ele é rápido, ele é fácil, ele é barato. E não é, desculpa, não é. Ele é difícil, ele é demorado, ele é caro. E o terceiro que é pior. Tem gente que não busca um trabalho de marketing, busca um departamento espiritual, que é um milagre, um momento de desespero, investir nada e lucrar tudo. Então, hoje eu tenho eu falo até uma missão que é conscientizar da real função do marketing e a real função do comercial. Porque os dois têm papéis diferentes, mas que têm que andar juntos, porque se não andar juntos, é perder dinheiro. Porque muitas vezes o marketing ele reage ao comercial. Minha estratégia comercial é expandir para Tocantins. Tá, mas o que você vai fazer? Não, vou contratar 2 vendedores, vou começar a visitar umas empresas lá. Marketing, como é que você pode ajudar esses vendedores a ter maior visibilidade lá? Então, isso é muito importante de juntar as duas coisas, mas tem que saber primeiro o que é o papel de cada um. Porque se não souber, a frustração acontece muito. O que eu mais escuto, Roquete, é empresários que vêm buscando, marketing funciona, só gastei dinheiro, não vem retorno. E muitas vezes é a expectativa em relação àquele trabalho que está errada. Porque se a expectativa sempre está muito alta, nunca vai estar satisfeito. E aí eu falo que a gente tem que alinhar muito bem as expectativas. E como que a gente alinha isso? Isso é muito importante. Isso mudou até minha vida como um comprador, como um consumidor. Vamos dizer que eu compro um consórcio.
Se eu não estou disposto a dar lance, eu não vou ser contemplado rápido. Não adianta que a expectativa ser contemplado em 2 meses. Isso não vai acontecer. Não vai. Então, alinhar essa expectativa. E como é que a gente faz isso hoje dentro da MAV, consultoria de marketing e vendas? Hoje nós não temos interesse em atender ninguém se a gente não fizer esse trabalho de consultoria, que tem 3 etapas. A gente vai fazer um diagnóstico de vendas e marketing na empresa. Por que vendas e marketing? Porque marketing não vende, quem vende é comercial e tem que alinhar os dois. Ponto. Nesse diagnóstico, a gente vai entender a empresa, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela vende, o que ela não vende, por 3 vieses, que é muito importante. Vamos conversar com o dono. Ele que define o rumo da empresa. Segundo, vamos conversar com a galera do comercial, porque eles atendem diretamente o cliente, sabem as dores. E terceiro, que é o mais importante, a gente vai conversar com o cliente daquela empresa, para ter uma visão da própria empresa pelo olhar do dono, pelo olhar do comercial e pelo olhar do próprio cliente. Entender o negócio mais a fundo. Primeiro, se não entender o negócio, você nem é coerente para sugerir nada. Então, pessoal, tá vendo aí? Ó, por isso que para você montar um negócio, você tem que ter uma assessoria de marketing, porque não adianta você só abrir as portas e achar que você vai vender. Se você não criar uma estratégia de negócio, às vezes você não consegue furar a bolha, né? Vai ficar ali dentro, ali fechadinho, 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 e depois você frustra. Por isso que tem muitos comércios, Bruno, que os caras vão lá, monta, e com pouco tempo os caras vão lá e fecham. Né? Essa falta de zelo, né? Que você tem que ter na sua empresa, né? Se você não buscar... Por isso que eu fui filiar, por isso que eu fui filiar junto ao banco, junto ao grupo BNI, para mim buscar o quê? Autoconhecimento e trazer essa galera aqui para explicar para nós, e a gente está caminhando nesse processo de marketing, né? Quando a gente fala de planejamento, não é só parte de marketing, é planejamento tudo. Eu vou viajar, vou passar as férias no Araguaia, tá? Isso, exatamente. Cara, você vai saber quanto combustível tem que usar, onde eu vou ficar lá, quem vai. Cara, você vai se planejar, tudo na vida. Não é só essa parte de negócio. Então, ele é muito importante, porque não, vou para Araguaia, vou entrar no carro e vou. Se o nosso tem combustível, se o pneu tá careca, se não tá, você vai se ferrar. Vai se ferrar. Então, tudo tem que ter um planejamento, senão não vai dar certo. O marketing, na venda, no financeiro, no estoque. Cara, se você não planejar o seu estoque aqui, você compra errado, de repente o produto gira. Não gira. Por quê? Porque você é incompetente? Não, só porque não planejou, não pensou no negócio antes. Então, pessoal, estamos aqui hoje no podcast do Roquete, batendo um papo descontraente com Bruno Leste. Esse cara aqui, ele é sensacional, porque ele conhece muito sobre marketing. O cara é formado, o cara tem autoconhecimento, esse cara aqui é nota 10. Por quê? É proprietário da MAV Marketing e Consultoria em Vendas. O cara, ele é sensacional. Bruno, então, cara, eu vejo assim... Se você não se preparar mesmo para o mercado e você tocar o barco para frente, você pode afundar. E a gente, hoje em dia, como empresários, empreendedores, Roquete, a gente está tomando decisões o tempo todo. E a gente não pode tomar decisões em cima do achismo. E como que esse achismo interfere nessa área de marketing e vendas? Vamos pensar da seguinte maneira. De repente, eu acho que para determinado negócio funciona determinada ferramenta de marketing. Tá, Instagram. O dono acha que é o YouTube. E de repente faz o trabalho em cima do achismo, não dá certo, acontece que é frustração. Então a gente tem como ter dados hoje. Exemplo claro, a gente consegue fazer um estudo de mercado no mundo online para identificar 6 respostas que, se você não vai usar para marketing ou para vendas, não importa, mas ajuda a você tomar decisões no seu negócio. Primeiro, eu tenho uma empresa que vende canecas. Vamos pegar esse exemplo, ficar bem claro que é uma caneca muito bonitinha do podcast do Roquete. Bacana. As pessoas buscam esse produto para comprar na internet? Acho que sim, acho que não, e acho que tu vai perder dinheiro. Ponto. Eu consigo dados. Se estão na internet, quantos são, por exemplo, na região aqui de Goiânia? São 20, 30, 50 mil interessados? Não sei. Em qual plataforma do mundo digital esses potenciais clientes que querem uma caneca estão mais engajados? Porque marketing não é barato, tem muita ferramenta no mercado, não consigo investir em todas. Ou você consegue investir em Facebook, Instagram, LinkedIn, Mercado Livre, OLX, rádio, TV? Não dá, cara, você quebra. Então a gente tem que tentar identificar qual que é o melhor negócio para determinado segmento. Depois, em qual etapa, aí vamos alinhar o pessoal do comercial, em qual etapa do funil de vendas uma pessoa que está interessada em comprar uma caneca está? Ela já conhece esse produto? Ela já conhece, está querendo saber qual que é do que ela é feita? Já está levando em consideração comprar dela? Está para comprar mesmo? Então, qual é esse funil de vendas e o tempo do ciclo dele sair? De não conhecer até comprar de você. Porque isso vai impactar diretamente no tempo de investimento para você colher algum tipo de resultado. Porque é negócio, não é filantropia. Então,
a gente consegue saber essa etapa do funil de vendas. Depois, eu consigo saber se estão na internet, em que plataforma estão, quantos são, etapa do funil de vendas, quem são meus concorrentes ali dentro. Ou sou só eu, ou acho que sou só eu que vendo a caneca. Quem dera se o mercado fosse só para você. Só para um, né? Exatamente. E depois o sexto, quanto em valores, aí é quanto que eu teria que investir para estar pelo menos equiparado ou melhor que o meu concorrente dentro do mundo online para atingir essa quantidade de potenciais clientes que me buscam em determinada ferramenta. Então são informações que vão te ajudar não só no marketing, não só no comercial, vão te ajudar no seu negócio. E de repente você acha que é a caneca que mais vende. Não, cara, não é. Não é a caneca de cerâmica, é a caneca de plástico. Cara, se o seu cliente quer mais de plástico, vai continuar comprando cerâmica? Claro que não. Então eu vejo assim, né, Bruno, que é uma estratégia. Se você não criar um ponto estratégico para você caminhar, você vai ficar estatizado, você vai parar e não vai conseguir avançar adiante. Bruno, como que surgiu a sua frente hoje? Você abrir a sua empresa Mave Consultoria e como é que foi a pesquisa de mercado para você chegar nesse ponto hoje? Você fala, cara, eu preciso ter uma empresa, eu preciso montar a minha empresa. Porque você vê, onde é que você começou? Você começou como jornalista. Aí você falou, cara, isso aqui para mim não dá, eu preciso fazer dinheiro. Então, para onde é que eu vou? Eu vou para a área de marketing e vendas. Como é que foi que surgiu na sua mente aí para você estar com essa empresa hoje, com a Mave? Roquete, eu aprendi uma coisa na TV que eu veio para a vida. Como é que funciona um repórter, que é um repórter cinegrafista? Como é que eles trabalham? O cinegrafista está com a câmera, ele está focado em um ponto. Então, se ele está focado em um ponto, ele está desfocado em todos os outros. O repórter tem a missão de, se ele está focado ali, eu tenho que estar olhando ao redor, de repente surgir alguma coisa, cara, tem que virar a câmera para lá. Ou seja, sempre tive uma visão muito holística da coisa. Então, isso eu levei para o meu negócio. Então, quando eu comecei, eu vi uma oportunidade. Falei, cara, não tem nenhuma agência fazendo trabalho de marketing digital, deixa eu começar. Aí depois as outras implementaram, fiquei igual a todo mundo. Aí quando foi em 2021, eu falei, cara, todo mundo tá com uma agência, mas ninguém pensa no negócio antes de começar a agir. Como é que você vai trabalhar por aí? E agora, entrando exatamente na Mave, consultoria de marketing e vendas, é uma atualização do mercado. Por quê? O mercado está mudando. A gente não pode ficar alheio a essas mudanças. Então, sempre a palavra da empreendedora para mim foi atento ao mercado. Atento ao mercado. Eu gosto, eu não gosto. E muda demais, né, Bruno? E muda demais. O mercado hoje, no meu segmento, a IA interfere demais. No meu segmento de marketing interfere muito. Eu pensei, qual local onde vai ter menos impacto? É na experiência que o profissional tem para ajudar outras empresas a melhorar. Essa experiência, robô nenhum ainda consegue substituir. Ele consegue ajudar, dar um apoio, mas substituir não dá. Mas agora, fazer um material gráfico, fazer um vídeo, tem o Gemini, faz vídeo, prontinho. Tudo isso não é que é melhor, mas ele já consegue fazer algo pelo menos ali plausível, legal. Então eu falei, gente, para onde que eu posso levar a minha empresa para a gente ter diferencial no mercado? Porque tem muita agência que executa, tem muita agência de tráfego, de rede social, de e-commerce, tem um monte. Mas quando eu fui pensar, quem pensa para essas pessoas depois executarem a melhor estratégia? Eu vi pouca gente. Então, desde lá atrás, eu sempre olhei o mercado para onde que ele está indo. E hoje ele está indo no meu segmento para. Você tem que ser um especialista na sua área. E hoje, o que a Mave faz? Ela faz somente duas coisas. É o core business delas. A linha marketing e vendas. Vamos falar alguns dados para ficar muito claro. Empresas que têm minimamente esse alinhamento, elas crescem por ano até 30% a mais que as empresas que não fazem. Só de alinhar. Segundo, elas diminuem em 1/3 o ciclo de fechamento de vendas. Só por estar alinhado marketing e vendas. E não é que tem que ter um departamento de marketing, um departamento de vendas. Não, cara. É uma estratégia. Eu sou uma empresa. Eu não tenho departamento de marketing e vendas, mas você tem que fazer seu marketing só vendo, porque você é você. Você tem que ter uma estratégia. Não, eu quero fazer isso para cá. Como que o marketing pode ajudar a eu ir para cá? Então tem que alinhar esses dois segmentos para funcionar a coisa. Então, primeiramente, hoje a gente é especialista em alinhar marketing e vendas. Seja em palestra, em treinamento, em própria consultoria. E o segundo, que é o mais importante de tudo, a gente é especialista em alinhar a expectativa. Que a frustração acontece com marketing, principalmente no alinhamento de expectativa. Isso chama-se alinhamento, né? Alinhamento. Cara, se você não se alinhar...
E como a gente alinha isso? A primeira etapa da nossa consultoria, o diagnóstico de vendas e marketing. Depois eu faço estudo de mercado online para entender o mercado digital é interessante para aquele segmento. E qual que é o terceiro passo? A gente faz um plano de ação de marketing, que a gente alinha a expectativa. Como assim alinha a expectativa? Esse plano tem 3 características. Primeiro, nós vamos alinhar vendas e marketing. Cara, isso tem que ser feito, senão, se não for alinhado, pega o que você ia gastar para fazer a consultoria, o marketing, vai viajar, vai comprar uma roupa para sua esposa, sei lá, fazer qualquer coisa. Não gasta dinheiro à toa, não. Dinheiro é difícil de ganhar, para perder é facinho. Então não gasta à toa, não. Segundo característica desse plano de ação de marketing, ele é feito para no mínimo 6, ideal 12 meses. Para quê? Para a gente ter uma previsão de ações. Para a gente deixar de ser bombeiro, ficar apagando incêndio. Eu sei que tem umas ações, eu já vou prever. E o terceiro, que é o mais importante, a terceira característica desse plano de ação de marketing, ele é feito dentro de uma verba que a empresa está disposta a investir. Ou seja, dentro da realidade financeira dela. Só que aí nós vamos deixar a conversa muito séria. Como assim séria? Cara, eu vou chegar aqui depois que eu fiz o diagnóstico e o estudo, olha, o ideal para você, no seu mercado, você investir, está bem melhor que seus concorrentes, você investir X valor. Mas eu não posso investir X valor. Não tem problema. Quanto você pode? Posso investir X dividido por 4. Não tem problema. Só que nós vamos ler a expectativa. Porque nós, como empreendedores, a gente quer o ideal. O ideal é que eu vendesse para o Brasil inteiro. Mas o que é possível é vender aqui em Goiás. Então eu tenho que atuar na minha expectativa dentro do que eu posso realmente fazer. Então, ó, você pode investir X, então a gente vai fazer um planejamento dentro de X, investe isso, faz-se isso, espera-se isso. Mas eu quero mais, investe mais, faz-se mais, espera-se mais. Aí vem a frase que eu adoro: não contrate um Fusca e peça performance de Ferrari. Acontece muito. Mas também não gasta um dinheirão com marketing para botar uma Ferrari na estrada de chão. É perder tempo e dinheiro. Então a gente tem que alinhar isso. O que é ideal, o que é possível. O ideal é você investir 30 mil, mas você pode investir só 5. Você tem que esperar resultado em cima de 5, não dos 30, porque senão você vai se frustrar sempre. E depois a culpa ainda é do marketing. Não, é da sua expectativa que não foi muito bem alinhado. Então, pessoal, estamos aqui hoje no podcast do Roquete com Bruno Leste, falando um pouco sobre marketing e vendas, porque se você não estruturar a sua empresa, se você não seguir os 10 mandamentos que existem, né? Porque, Bruno, eu vejo o seguinte, por exemplo, eu falo para vocês aqui, os meus seguidores, os meus parceiros, porque o meu marketing era sempre boca a boca, né? E o melhor marketing do mundo até hoje, hein? Aí eu tenho 180 dias a 200 dias que eu estou mexendo com rede social. Foi por isso que eu criei esse podcast do Roquete, para trazer as nossas marcas aqui para dentro, para a gente trazer notoriedade no programa e ser conhecido também mundialmente, ou seja, por todo o Brasil aí. Então, cara, a gente não fazia anúncio, a gente não fazia propaganda, e o Alexandre falou: pai, vamos criar uma rede social, vamos. Cara, e eu fico pensando, por que eu não fiz isso lá no início? Porque se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, onde eu poderia estar hoje, né? O melhor dia para começar sempre ontem, né? Então, pessoal, aguarde aí que nós vamos entrar no segundo tempo para a gente falar um pouquinho aí sobre o podcast do Roquete com o Bruno Leste. Um abraço.